Ele é um pioneiro da informática no nosso país. Para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, um nome que marca a sua história. Afinal, estamos falando sobre o responsável pela criação da Escola de Informática e do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Unirio. Hoje, o CCET ocupa este moderno edifício e oferece cursos de primeira linha. Mas para chegar até aqui, muitos caminhos foram percorridos. Conheça agora um pouco dessa trajetória e da história desse grande homem, Tércio Pacitti. Com sólida formação acadêmica, Tércio Pacitti é graduado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O mestrado e o doutorado foram realizados em Berkeley, na Califórnia, uma das melhores universidades do mundo. Primeira vez tirei o mestrado, a segunda vez, em 70, o doutorado. Sempre na mesma universidade. Foi difícil tirar o doutorado porque já estava meio velho quando eu fiz. Já tinha 45 anos. E tirar doutorado em Berkeley, 45 anos, olha, não está no gibi. Mas tirei. Lá são muito competitivos. É uma universidade que, se você não tiver afiado, competindo bem, você é marginalizado. E eu competia com gente jovem, de 25, 30 anos, e isso me deu muita dor de cabeça. Está tudo isso no meu livro, o doutoramento em Berkeley, a tese em Berkeley, os problemas que eu tive lá, está tudo lá no meu livro, Construindo o Futuro através da Educação. E foi nos Estados Unidos que nasceu a paixão pela computação. Assim, Pacitti voltou ao Brasil cheio de ideias. Naquela época, pagamento de todo o pessoal público era feito na boca do caixa. Você levava o dinheiro contando. Então, daquele ano 73, o nosso pagamento era feito pelo banco, pelo Acantos. Aí começou o pessoal a se modernizar. Eu acho que das 3 Forças Armadas, foi a primeira que teve o seu pagamento modernizado. Na aeronáutica, uma brilhante carreira pontuada por diversos momentos marcantes. Aí, fiz a Escola Superior de Guerra, fiz a ECEMAR e concorri para ser brigadeiro. A concorrência também, a competição para ir de coronel a brigadeiro é acirrada. E consegui ser brigadeiro. Me promoveram. E daí foi a nova carreira. E quando eu fui a brigadeiro, me colocaram como reitor do ITA. Essa passagem foi interessante. Deu até uma entrevista na Veja, uma entrevista pessoal, páginas amarelas. O ministro queria que eu fosse o reitor, mas, como sempre, a indicação era do ministro. A indicação. Mas aí eu resolvi, falei, não, eu sou militar, primeiro militar a ser reitor do ITA, e eu vou pedir a ele, ministro, faz o seguinte, faz um pedido que a congregação do ITA eleja o senhor reitor. Peça a eles 3 nomes, e o senhor tem influência, joga meu nome no meio. Então, a congregação fez uma eleição, jogou meu nome no meio, e eu fui eleito por unanimidade militar e dirigi o ITA a civil, paisano. Pedi permissão para ele para não usar uniforme, para um respeito à comunidade acadêmica. A criação do curso de Engenharia de Computação, que hoje é um dos cursos mais badalados do ITA. O Tércio Pacitti é reconhecido como tendo sido reitor do ITA, como brigadeiro, né, da aeronáutica, ou seja, um militar da ativa. Mas, apesar dessa formação militar, ele era reconhecido no mundo científico. Tanto é que ele participou da criação da COP, né, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ, e do Núcleo de Computação Eletrônica, né, da própria UFRJ, chefiou, foi diretor desse núcleo, que, aliás, há um ano atrás, né,
nós tivemos a oportunidade de participar da renomeação do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ como Instituto Tércio Passiti de Computação da UFRJ, com uma homenagem à passagem dele lá naqueles anos em que ele foi o diretor. Ou seja, apesar de ser conhecido como Brigadeiro Passiti, né, o professor e pesquisador Passiti, ele tinha essa abertura, né, a ponto de trabalhar em universidade, na época do regime militar, né. Ele trabalhou em universidade pública, predominantemente com cientistas, né, e teve igual reconhecimento como teve como reitor do ITA, né, e com outras atribuições militares, né, lá na Força Aérea. Nos anos 90, mais um desafio. O professor Passiti chega à Unirio, na época, uma universidade com pouca tradição na área das ciências exatas. Veja no próximo bloco. A ideia dele era não reinventar a computação, já que a Unirio não tinha essa tradição tecnológica. E daí nasceu a ideia da informática aplicada. O professor Passiti, ele criou a escola, mas não só a escola, ele criou uma massa crítica na área tecnológica. Tércio Passiti e Unirio. Uma parceria que rendeu muitos frutos e ficou no coração e na memória de quem teve o privilégio de aprender e trabalhar com ele. Em 1997, quando fiz concurso docente para a Unirio, foi que eu tive a oportunidade de conhecê-lo fisicamente, pessoalmente. Ele era o decano do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, que era um centro da Unirio que não tinha nenhum curso, nenhuma escola de formação, era um centro ainda sendo formado, inicial, e esse era o primeiro concurso docente que permitiria a criação de novas unidades. Então, uma das metas, né, do plano do Tércio Passiti como decano desse centro era criar um setor de informática, um departamento de informática, de ensino e pesquisa, e criar uma escola de informática. Eu entrei em 1997, em 1998 foi criado o Departamento de Informática Aplicada, quer dizer, quando eu entrei, não existia Departamento de Informática Aplicada, porque não tinha docentes de informática, né? No ano seguinte, em 99, foi criada a Escola de Informática Aplicada, e em 2000 foi a primeira turma ingressante do curso de bacharelado em sistemas de informação. Então, ao longo desses 12 anos de existência da Escola de Informática Aplicada, houve um investimento, um reconhecimento, né, das gestões, né, da universidade que passaram nesses 12 anos, né, e a ponto de permitir o crescimento não só do corpo docente, né, principalmente do corpo docente, mas também de infraestrutura, de alocação de um espaço físico próprio, né. Houve condições para submeter em 2006, né, um pedido de criação de um programa de pós-graduação estrito sensu em informática, que deu início, foi aprovado pelo MEC, né, através da CAPES, e deu início em 2007. Né, e agora, já em 2012, está se falando em propor, né, está se falando não, já existe uma proposta de se criar um doutorado na área de informática, sempre com esse foco voltado para as aplicações de mercado. O professor Tércio Passiti foi o primeiro decano do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, né? Depois de ter galgado todos os postos no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Desde professor até reitor, né? Acho que ele quis pegar uma nova empreitada e resolveu criar um curso de informática na Unirio, que nunca teve tradição com ciências exatas, né? Aí o reitor, à época, sentiu a necessidade, a importância, senão você fica com uma universidade
incompleta, né? Você fica com uma universidade com um curso forte de artes, seria o teatro e a música, já com um bom curso na área de ciências da saúde, medicina, biologia. Então, o reitor teve a sensibilidade de querer criar a tradição de ter ciências exatas, e acho que ele não podia ter feito escolha mais feliz do que do professor Tércio Pacítti. A ideia dele era não reinventar a computação, já que a Unirio não tinha essa tradição tecnológica. E daí nasceu a ideia da informática aplicada, né, de se criar um curso, né, de sistemas de informação como assim, um embrião de uma escola que se denominou de Escola de Informática Aplicada. Aplicada a quê? Aplicada exatamente às tradições que a Unirio já tinha, especialmente na área das artes, né? Aplicada ao teatro, à música, mas também a outras, às ciências humanas, às ciências biológicas e da saúde, enfim. Não era a computação como ciência, era a computação como uma ferramenta para aplicação nas diferentes áreas. Criar um curso dá trabalho, tem muita política interna, muita coisa. A dificuldade de toda a ordem, porque por falta dessa tradição tecnológica da Unirio, né? A Unirio, né, tem essa história de ter sido formada de uma federação de escolas isoladas, né, de diversas áreas, né, principalmente na área das artes, da saúde e das ciências humanas, né, das ciências sociais aplicadas, biblioteconomia, arquivologia. Mas já, quando ela nasceu como universidade, não tinha nenhuma área das ciências exatas e nem da tecnologia, né? A Escola de Informática Aplicada foi o primeiro curso, foi a primeira faculdade dentro da Unirio a ter um curso na área tecnológica, que foi esse curso de bacharelado em sistemas de informação, né? Ou seja, era tudo novidade, né, dentro da universidade, né? E as dificuldades, de fato, iam desde a falta de infraestrutura, né, até a falta de massa crítica interna, né, de docentes e de pesquisadores para dar início, né, a esse projeto. Eu fui para o Unirio quando eu estava aposentado da aeronáutica. Eu era presidente do Conselho de Informática do Estado do Rio e era membro do Conselho de Educação. Lá no Conselho de Educação tinha um professor da Unirio, o Wander Pacítti. Vou falar com o reitor, nós vamos colocar você como decano de uma decania que não tem nada para você criar lá a informática. Tá bem, vamos ver. E aí o reitor me chamou, o nome dele era, já está falecido, Costa, coisa assim, Costa. E ele falou, Pacítti, eu quero que você construa essa escola de informática no Rio, a toque de caixa. Mas não dava para tocar toque de caixa. Só tinha comigo uma secretária e um analista, mais nada. Que era o Ademir, você conheceu o Ademir? Era o Ademir, depois eu trouxe a Leila, essa universidade aqui rural, trouxe a Leila e comecei aos poucos. O professor Pacítti, ele criou a escola, mas não só a escola, ele criou uma massa crítica na área tecnológica. Do professor Tércio, desde que eu assumi a decania, eu tive a honra de receber 2 visitas dele, né? Uma foi por ocasião da revista Cronos, que ele era homenageado, a outra foi por ocasião da inauguração da ala nova. Passei 10 anos no Rio, mas hoje a escola está lá. E puseram meu nome no centro acadêmico, na Unirio, e essa revista que você conhece, fizeram lá a minha honra, minha homenagem, que eu agradeço muito. Quero cumprimentar, entre as autoridades externas da nossa instituição, o professor Tércio Pacítti, que há alguns anos atrás talvez não sonhasse o quanto a informática na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro chegaria. O professor Tércio Pacítti é uma referência nacional e internacional em termos de informática, né,
Quem certamente não estudou no Fortran Monitor, quem não sabe do Boros, não sei lá das quantas, de algum tempo atrás, que hoje é alguma coisa microscópica, e o professor Técio Pacífico trouxe tudo isso em termos de conhecimento para o nosso país. E foi o primeiro decano, como já foi evidenciado, da área de Ciências Exatas e Tecnologia. Então, professor, o senhor também, até me emociona, o senhor é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui. Nada disso. Porque a partir da sua vida para cá, nós profissionais da área de informática qualificados, matemáticos também bastante qualificados, aí meus amigos, né? Então, sinta-se parte da construção de tudo isso. O Pacítti escritor, o Pacítti pai de família, o Pacítti como ser humano, depois do intervalo. O Técio Pacítti é um modelo, né, de uma pessoa multifacetada, né, que foi capaz de demonstrar e comprovar, né, conhecimento e relacionamento, desde das áreas do setor militar até as áreas da ciência. Uma dessas facetas é a de escritor. E é com paixão que Pacítti fala sobre os livros que escreveu. Eu escrevi um livro de cálculo numérico, junto com o americano, Atkinson, junto com o americano, e também saiu bem no Brasil, não tanto como Fortran, foi usado, ainda é usado um pouco. Cálculo numérico é toda a matemática, os métodos de computação da matemática, né? Então, tem quase todas as funções matemáticas e o programa em Fortran junto. Depois escrevi um livro comemorativo, em que eu transformava Fortran em outras linguagens, até meu genro que fez isso para mim. Depois, aí escrevi esse que eu vou te dar agora, Construindo o Futuro através da Educação, que eu aprendi desde criança, que é através da educação que você avança na vida. Porque eu queria que tivesse um livro que contasse mais ou menos a história de organizações por onde eu passei. Lá está a UITA, lá está a Aeronáutica, lá está a Unirio, lá está a COP, o núcleo. Aí, aliás, o núcleo, viu falar no núcleo já? O núcleo hoje não tem mais, não é chamado núcleo mais. Sabe qual é o nome dele? Instituto Técio Pacítti. Então, eu contei a história de estudo. Eu já estava com 60 e poucos anos quando eu escrevi. Quase 70 anos, ou mais, por aí. Eu já conhecia Técio Pacítti da época de estudante de engenharia, né? Assim como toda a minha geração de estudantes de engenharia da década de 70. Não só engenharia, mas qualquer área tecnológica, estudou os primórdios da computação pelo livro técnico, do livro didático do Técio Pacítti, o livro chamado Fortran Monitor, né, que era adotado em todas as escolas, era a única publicação em português, né, sobre programação. E depois outros livros que ele também lançou, no intuito de ensinar programação, que foi muito utilizado por todas essas gerações aí de engenheiros e técnicos de diversas formações, né, da minha geração. Quando ele ingressou na Unirio, eu já estava aqui, foi impressionante, porque, na verdade, era um grande autor de um livro, né, que eu utilizei durante a minha graduação. Então, foi muito impactante, foi muito interessante. E é assim, uma pessoa que é um pioneiro realmente, e ele contava várias histórias, né, vários fatos que ocorreram na vida dele, que realmente foram marcantes na história da informática no Brasil. Bem antes da Unirio, eu já tinha escrito um livro chamado Fortran, 1967. Eu escrevi num momento em que não tinha
livro, né, em livraria nenhuma, escrita em português para ciências e tecnologia. E pegou porque a computação estava começando, ali tinha todos os instrumentos para a pessoa poder escrever uma linguagem, fazer um programa bem feito, bastava saber um pouco de matemática, e o Fortran ficou 20 anos no mercado, de 67 a 87. Ainda tem gente que usa o Fortran, mas não se usa muito hoje mais, porque tem aplicativo para tudo. Naquela época não tinha aplicativo, você tinha que escrever em Fortran. Hoje tem aplicativo. Bill Gates encheu de aplicativo. Ninguém vai escrever programas que já tem aplicativo pronto, né? Vendeu na ordem de 300, 400 mil, mas, segundo estatísticas que fizeram, mais de 1 milhão de pessoas estudaram, leram o livro, porque estava nas bibliotecas que os caras tiravam. Só na biblioteca do ITA tinha 70 Fortrans que os alunos tiravam e devolviam. Então, 1 milhão de pessoas leu. Isso foi, para mim, aquilo que se chama uma oportunidade tecnológica de um livro básico aceito no Brasil, em português. Eu escrevi com o coração, hein? Com o mesmo entusiasmo com que fala da sua vida profissional, Passiti nos revela um pouco da sua vida familiar. Eu conheci minha esposa na Igreja Metodista do Catete, aqui no Rio. Ela estudava no Bennett, ia para lá no fim de semana, era interna. Deu certo. Deu certo. Onde eu ia, ela ia atrás. Só não ia muito no fim de vida, quando eu estava indo para o ITA, para São Paulo. Aí tem os 4 filhos para estudar aqui no Rio, porque a educação dos meus filhos estava acima de tudo. A educação dos meus 4 filhos eu punha acima de tudo. Ele é fundamental, né? É uma referência para todos nós e você sente, até o pessoal novo, né? Acho que ele sente o peso, assim, entre aspas, tá no centro do Tércio Passiti. Não só para a informática, acho que é uma referência para o pessoal da matemática, para todos. Tanto que na revista você tem artigos de professores da matemática, professores de outras instituições. A própria UFRJ, o antigo núcleo de computação eletrônica, mudou o nome para Tércio Passiti, em homenagem. Uma característica marcante do professor Tércio era a persistência, né? Ele trabalhava incansavelmente para conseguir os objetivos, e normalmente não eram objetivos pessoais, eram objetivos em prol da comunidade acadêmica, em prol da informática, em prol da tecnologia, em prol do ser humano. Então, isso era impressionante no professor Tércio Passiti. Ele não só fazia o seu trabalho, como ele se importava realmente com as pessoas. Para muitos de nós, né, da geração, né, digamos, que se formou usando a bibliografia que ele produziu, né, em português, né, para a educação brasileira, na área de informática, ele é considerado um guru. É como se fosse um guru da informática no país. Tudo que eu passei, eu tenho boas lembranças, porque sempre me deixaram fazer o que eu gostava. Eu sempre fiz aquilo com muita satisfação.